Boa tarde, queridos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva na tarde de hoje. Que todos aqueles que nos assistem nesse momento pelas redes sociais e os demais que irão assistir em outros momentos sintam-se envolvidos pela paz, pelo amor de Jesus. Na tarde de hoje, vamos refletir sobre o primeiro capítulo deste livro, As Perguntas de Jesus, de Felipe Trucolo Mascarenhas. Esta obra que a Fergs lançou no ano do seu centenário e que nos convida a caminhar com Jesus pela Palestina em cada capítulo desta obra. Como nos diz Vinícius Lousada no prefácio da obra, é hora de seguir o Mestre, ouvi-lo em seus questionamentos no recôndito do ser e prosseguirmos com ele, afastando-nos do fermento farisaico, da hipocrisia e das ideologias reacionárias, que são nascidas do egoísmo humano e que se inculcam no terreno contemporâneo da fé. Que possamos então ler este livro que faz parte do Clube do Livro do mês de fevereiro e que encontra-se à disposição na livraria da Fergs e também na nossa livraria da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Vamos encontrar no livro perguntas como: o que buscais? Tu me amas? Quereis ser meus discípulos? E outras perguntas que Cristo fazia às pessoas, aos apóstolos, e que ainda hoje nos tocam e que muitas vezes não encontramos respostas. Podemos pensar, no primeiro capítulo, temos a pergunta: qual é teu nome? Eu poderia responder: meu nome é Sueli, sou trabalhadora da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Sou evangelizadora, coordeno grupo de estudos. E aí poderia pensar várias outras situações para me colocar. Como filha, esposa, profissional. Todas respostas que me colocariam no mundo material. Mas será que são essas as respostas que o Mestre procura em nós? Cada um de nós tem uma bagagem de conhecimentos, de histórias construídas nesta encarnação. Nossos títulos, nossas aquisições materiais nos constituem como sujeitos nesta vida, mas sabemos que somos mais que isso. Trazemos arquivos, experiências de outras encarnações. Estamos hoje vivendo mais uma experiência neste plano físico, mas não é a única, pois a vida não inicia ao nascermos e não termina com a morte. Se pensarmos isso, que resposta daremos ao Mestre em cada pergunta que ele nos faz? E neste primeiro capítulo, Felipe Mascarenhas traz uma passagem que encontramos no Evangelho de Marcos, em que Jesus, quando desembarcou do barco, viu um homem que vivia nos sepulcros e que veio ao seu encontro.
Esse homem, ninguém conseguiria segurá-lo, mesmo acorrentado, pois muitas vezes era acorrentado e rebentava suas correntes. Ninguém era suficientemente forte para detê-lo. Noite e dia ele gritava e cortava-se com pedras entre os sepulcros e colinas. Quando ele viu Jesus, de longe correu e prostrou-se diante dele. Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus? Rogo-te, por Deus, não me atormentes, disse ele. Então Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Esta foi a resposta que este homem deu a Jesus. Ele trouxe ali todas as suas dores, seus sofrimentos, tudo o que ele sentia. Meu nome é Legião, pois somos muitos. Quantas vezes nós nos sentimos desta forma? Somos muitos em nossas atitudes, em nossas dores, em nossas vivências. Quantas vezes temos comportamentos diferenciados em uma situação ou em outra situação, que nos fazem ter personalidades diferentes, parecer outra pessoa. Por nossas dores, por nossos sofrimentos, nós muitas vezes parecemos vários, temos várias caras. Podemos perceber isso pelas redes sociais. As pessoas nunca se mostram como verdadeiramente são. Quem na rede social não é bonito, lindo, maravilhoso, tem uma vida de conforto, de beleza, mas muitas vezes esconde em seu coração uma dor, uma tristeza que não demonstra. Quantas vezes representamos coisas que não somos. Este homem que estava ali à frente de Jesus, colocou sobre os seus pés todas as suas dores, todas as suas dificuldades. E nós, quando nós apresentamos a alguém, de que forma nós nos apresentamos? Geralmente, somos apresentados dizendo o nome, uma característica, um lugar, a que família pertencemos. Mas se Jesus chegasse hoje e nos perguntasse: qual é seu nome? Como responderíamos para ele? Nos conhecemos? Sabemos quem somos realmente? Eu me conheço? Como eu responderia essa pergunta em uma outra época da minha vida? Seria igual? Eu responderia agora? Eu mudei para melhor? Que diferença esta caminhada evolutiva, nesta encarnação, está fazendo em minha vida? Eu estou buscando
aprender, compreender? Estou buscando entender meus sentimentos? Jesus, ao nos fazer esta pergunta, quer nos levar a uma reflexão, a uma viagem interior, buscando respostas no autoconhecimento. Para que possamos fazer isso, em primeiro lugar, temos que ter a certeza de que somos espíritos imortais, vivendo mais uma encarnação. Sabemos que trazemos experiências de outras vidas e que isso faz parte desta bagagem e que precisamos conhecer, precisamos saber quais são as nossas limitações, nossas dificuldades, nossos medos, nossas angústias. Nos diz o autor no livro que esse primeiro questionamento de Jesus é para nos fazer recordar de nossa essência. Recordar que somos filhos de Deus, que nascemos para evoluir, para progredir, mas que todos nós vivemos muitas encarnações, trazendo de diferentes culturas, épocas e situações vividas, e experiências boas e experiências não tão agradáveis. Somos os resultados das dores, das alegrias, dos tropeços, acertos e recomeços de várias encarnações. Quantas vezes temos posturas em nossas vidas e que nos fazem trazer essas marcas das experiências e que estão nos nossos arquivos de outras encarnações. Essas experiências ou essas situações são apresentadas agora para que possamos rememorar, para que possamos trabalhar, melhorar e progredir. Quantas vezes encontramos pessoas, ou temos mesmo em nossa família, algum familiar, em que não conseguimos conviver, não conseguimos compreender, temos dificuldade de convivência. Talvez esta pessoa está ali, está colocada na nossa frente para nos ajudar. Aquele que nós julgamos como inimigo, que muitas vezes entendemos que é o nosso inimigo, é o que Deus colocou em nosso caminho, para junto conosco perceber nossos equívocos, nossos erros. Porque aquele que nos mostra a nossa dificuldade, que nos aponta os erros, nem sempre nos quer mal. Ele nos faz ver onde ainda temos que mudar. Quais são os nossos defeitos ou quais são as nossas dificuldades, aquilo que precisamos melhorar. Não podemos encarar isso como um inimigo, como alguém que só quer o nosso mal. Se olharmos desta forma, talvez possamos compreender e trabalhar as nossas dificuldades. Cada um de nós pode identificar essas dificuldades, o que ainda podemos mudar pelo autoconhecimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec
questiona os benfeitores espirituais. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Pergunta Kardec. E a resposta é simples. Conhece-te a ti mesmo. Uma resposta simples, mas de natureza complexa. Porque o autoconhecimento é uma jornada interior que deve ser buscada todos os dias. Precisamos pensar, sentir e viver como espírito imortal. Se compreendermos a nossa essência espiritual, vamos viver de forma diferente. Precisamos pensar, estudar, meditar, compreender o objetivo da nossa encarnação, compreender as leis de Deus, sentir o amor, a empatia, a tolerância, perceber nossos medos, nossas angústias, nossas dores, fazer a educação dos nossos sentimentos. É um caminho do pensar e do sentir, da razão e do coração, numa construção diária, para depois vivenciar, praticar, à medida que compreendemos, que entendemos que estamos aqui para progredir, para melhorar, à medida em que nós colocamos os nossos sentimentos em cada ação que desenvolvemos, vamos entender, vamos conseguir perceber as nossas dificuldades e vamos perceber também as dificuldades dos nossos irmãos, pois não somos diferentes e Deus nos olha da mesma forma, como Pai amoroso e justo. Ele quer ver todos nós melhorando, progredindo e sendo felizes. Na doutrina espírita, temos essas oportunidades, através do estudo, através dos grupos de reflexões, em momentos de palestras como esta, através das preces, das orações, das leituras edificantes, vamos buscando o nosso conhecimento, o nosso aprimoramento. Encontramos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo esta obra básica da doutrina espírita, em que a fé necessita de uma base sólida para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Precisamos ter fé, mas a fé raciocinada, não aquela fé cega que é imposta. Precisamos compreender, acreditar, ter a fé em Deus, mas ter a fé em nós mesmos, acreditar que temos capacidade, que somos filhos de Deus e, como tal, nós estamos aqui com todos os recursos disponíveis nesta encarnação para buscar nosso melhoramento, para buscar a nossa reforma íntima. Vivenciar a prática do Evangelho como Jesus nos ensinou,
praticando o amor, a caridade, buscando fazer o bem ao próximo, nos torna pessoas melhores, nos torna pessoas mais sensíveis, pois cada vez que ajudamos outra pessoa, nos sentimos em paz, nos sentimos realizados. E esta paz interior vem do Cristo, de sua mensagem, de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Mas como nós vamos fazer esta jornada interior do autoconhecimento para entender o que ainda precisamos melhorar, para perceber nossas limitações, nossas dificuldades? Encontramos ainda, nesta questão 919, uma orientação de Santo Agostinho, que nos propõe uma forma de recolhimento interior. Ele nos diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se não tivera ninguém ou alguém, alguma pessoa, motivo para de mim se queixar. Parece simples, mas é trabalhoso. Não é difícil, mas dá trabalho. Mas para fazermos a nossa reforma íntima, precisamos de esforço. Não se faz nenhuma mudança, não se faz nenhuma reforma sem trabalho, sem esforço. E como nos diz Santo Agostinho, temos que perguntar perguntas que nos parecem simples, mas precisamos ouvir interiormente estas respostas. Se eu cumpri com o meu dever, se eu não fiz mal a ninguém. Se dedicarmos 5 minutos para estas reflexões ao final do dia, poderemos encontrar algumas respostas. Se lembrarmos como foi o nosso dia, como foi aquele momento em que estávamos no trânsito e que ficamos com dificuldade, irritados, e buscarmos entender por que desse sentimento, o que realmente causou esse sentimento, essa raiva, essa irritação. E se nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa que estava à nossa frente e pensarmos, se fosse nós que estivéssemos ali, naquela situação, o que gostaríamos que fizessem conosco? O nosso sentimento, com certeza, seria diferente. Pois é isso que precisamos fazer muitas vezes, nos colocar no lugar do outro, termos empatia, percebermos que o outro irmão está numa caminhada evolutiva assim como nós. Se colocarmos essa atividade de pensarmos isso ao final do dia, nos analisando, avaliando as nossas atitudes, podemos mudar. Mas temos que ser sinceros conosco mesmo. Não podemos buscar justificativas no outro, dizendo que foi o outro que nos causou raiva, foi o outro que nos fez agir desta forma. Precisamos buscar em nós mesmos
esses sentimentos, essas respostas. E dependendo do grau de maturidade de cada um de nós, poderemos lidar com mais facilidade com estas situações. Cada um de nós temos as limitações ainda nesta escalada evolutiva, mas temos que ter paciência, discernimento e vontade para vencer e para mudar. Muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas, nem percebemos no nosso dia a dia, pois vivemos tão rapidamente, com muita ansiedade, com muita pressa, que não paramos para refletir. Por isso, essa orientação de Santo Agostinho é muito importante para nós. Busquemos fazer isto. Se interrogarmos com mais frequência a nossa consciência, poderemos verificar quantas vezes falhamos sem nos dar conta. Se nós criarmos esse hábito de buscarmos essas respostas, esta avaliação, poderemos perceber que muitas vezes a soma das boas ações são maiores do que as más. Muitas vezes nós fazemos o bem e não nos damos conta. Buscar o autoconhecimento não é só buscar o que fazemos errado, pois nós temos muitas coisas boas. Precisamos fortalecer o que é bom em nós. Buscar colocar fermento nas boas ações, ampliar, colocar uma luz, uma lupa que aumente estas boas atitudes. Cada vez mais podemos ampliar, podemos trazer para o nosso convívio outras pessoas, pelas nossas atitudes, pelos nossos exemplos. Mais pessoas irão também fazer boas ações. É uma corrente do bem que pode ser ampliada. Temos que pensar desta forma, que o autoconhecimento não é só buscar coisas ruins, defeitos. O autoconhecimento é nos compararmos com o ontem, vermos o que hoje nós estamos fazendo de melhor, o nosso progresso, não para nos orgulhar disso, não isso. Não é isso que o Mestre nos ensinou, mas para buscarmos ainda progredir mais. Se já conseguimos chegar até este caminho, até esse patamar, podemos ainda subir mais um degrau. Desta forma, vamos seguir o que nos ensinou Jesus e o que nos orienta Santo Agostinho, buscando olhar para dentro de nós, buscando a nossa melhor forma de termos o nosso progresso. E nos orienta ainda Santo Agostinho: quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificarias se fosse feita por outra pessoa. Se censuraria ou se poderia elogiar, porque Deus tem as mesmas medidas de justiça para nós e para outros. Então, quando nós estivermos em dúvida, vamos pensar desta forma: como seria
se outra pessoa tivesse feito isso. Se ela fizesse isso conosco, nós acharíamos bom? Nós gostaríamos? Nos sentiríamos felizes? Pois é assim que o Mestre quer que nós façamos. E assim nós poderemos responder para Ele a pergunta que Ele nos fizer, seja essa do nosso nome, do nosso conhecimento de nós mesmos, ou seja, uma outra pergunta. Que possamos então ficar com estas reflexões que nos traz Jesus em cada um dos seus ensinos. Que possamos caminhar com o Mestre, cada dia melhorando, progredindo, percebendo que somos essência divina, que temos uma centelha de luz dentro de nós. Precisamos buscar essa luz, trazer para fora, ampliar, fazer um farol para o mundo, que vai iluminar aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. E os demais, muito longe, vão perceber, vão sentir também essa presença, esse amor, pelas vibrações, pelos bons pensamentos. Que possamos ficar com este ensino, com esta passagem, e que o Mestre amado fique conosco. Após nossas belíssimas reflexões sobre o ensinamento do Mestre Jesus, que nossa querida irmã Sueli nos trouxe, vamos encerrando com nossa prece final. Podemos fechar os olhos, vamos sentando confortavelmente, inspirando, expirando, sentindo a presença do Mestre Jesus em nossos lares, em nossos corações. Vamos agradecendo pela nossa família, pelo nosso dia. Mestre Jesus, com muita gratidão, estamos aqui e sentindo teu amor, tua energia dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações. Rogamos, Mestre Jesus, para nossos irmãos que se fazem presente nesse momento, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Rogamos que eles sintam seu amor, sua presença. Rogamos, Senhor, pelas nossas famílias. Pedimos também, Mestre Jesus, que faça uma asepsia nos nossos lares, trazendo paz, trazendo amor, serenidade nas nossas relações. Pedimos também, Mestre, que nos mantenhamos em fé e consigamos praticar a caridade nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade de crescimento, de evolução que estamos passando hoje e sempre. Mestre Jesus, obrigada pela essa maravilhosa doutrina que deixaste para nós. Obrigada, Mestre Jesus, nos teus ensinamentos. Por mais que nós ainda não consigamos segui-los plenamente, nós estamos no caminho. Gratidão a todos que se fizeram presentes. E a nossa amada irmã Sueli, pela belíssima tarde de reflexão e de paz. Ficamos na paz do Mestre Jesus, lembrando sempre
que nada acontece em nossa vida, nada acontece no mundo sem permissão divina. Sigamos nossa jornada com amor, fé e caridade. Que assim seja.